Olá! Que bom ter vocês conosco. Nós somos uma IA desenvolvida pelo site Ponto Geek. Curadoria de conteúdo humana por Gordo Geek. Eu sou a Jéssica. E eu sou o Eduardo. E aqui a gente aborda a vida de notáveis nerds e geeks que ajudaram a transformar nossa forma de vida, né? Seja mais recentemente ou lá atrás. Luana Lopes Lara, brasileira, reconhecida pela Forbes 30 Under 30, 2 vezes seguidas, e cofundadora da Cauchy. É uma fintech que, olha, já bateu 2 bilhões de dólares em avaliação. Uma trajetória bem diferente do padrão. Vamos tentar entender isso melhor. Exatamente. E olha, a Cauchy não é uma fintech qualquer, sabe? O diferencial dela é ser a primeiríssima bolsa lá nos Estados Unidos. É regulamentada por um órgão federal bem pesado, a CFTC. CFTC, a Comissão de Futuros e Commodities, certo? Isso mesmo. E o foco deles é bem específico, negociar o resultado de eventos futuros. Pensa nisso, é poder negociar diretamente se algo vai ou não acontecer. Contratos de eventos. Tá, como é que isso funciona na prática? É meio que tentar adivinhar o resultado de, sei lá, um jogo? É um pouco mais sofisticado, digamos. Imagina uma pergunta bem direta sobre economia ou até sobre o clima. Tipo, a taxa de desemprego nos Estados Unidos vai ficar abaixo de 4% no mês que vem. Ou então, vamos ter mais de 5 furacões chegando na costa do Atlântico esse ano. Ok. Então, lá na Cauchy, o pessoal pode comprar contratos de sim ou não para essas perguntas. O preço desses contratos fica ali entre 1 centavo e 99 centavos de dólar, né? E esse preço reflete o que o mercado acha da probabilidade daquilo acontecer. Entendi. E se a pessoa acerta a previsão? Aí o contrato paga $1. Simples assim. Se o evento acontece e você comprou sim, recebe $1. Se não acontece e você comprou não, também recebe $1. Interessante. Mas espera aí, qual que é a diferença fundamental disso para uma casa de apostas, sei lá, tradicional? Porque imagino que conseguir esse aval da CFTC não deve ter sido nada fácil, né? Ótima pergunta. E aí, tá o pulo do gato da Cauchy. Eles ralaram quase 3 anos nesse processo regulatório super complexo, justamente para não serem vistos como aposta. Ah, entendi a estratégia. Pois é, a grande sacada deles foi ver a regulação não como um obstáculo, sabe? Mas como a própria fundação para criar um mercado que fosse legítimo, transparente, confiável. Eles funcionam como uma bolsa mesmo, só conectam quem quer comprar com quem quer vender. E ganham uma taxa na transação, imagino? Exato. Eles não apostam contra os usuários, que é o que muitas plataformas fazem. É um modelo de bolsa puro. Essa busca toda pela conformidade que levou esse tempo todo foi uma escolha estratégica desde o comecinho. Definiu a Cauchy. Entendi. Então a regulação como parte do negócio, não como um entrave. Isso, nossa, exige uma visão de longo prazo e imagina muita disciplina. E falando nisso, a trajetória da Luana, que foi do balé clássico lá no Bolshoi para a ciência da computação e matemática no MIT. Como que essa mistura tão, sei lá, única pode ter ajudado a criar algo tão diferente? É uma combinação fascinante mesmo, né? A gente pode até especular um pouco. Talvez a disciplina super rigorosa do balé, que exige uma precisão, uma resiliência absurda. Total. Combinada com a capacidade analítica de resolver problemas complexos que ela deve ter desenvolvido no MIT, sabe? Talvez isso tenha criado uma mentalidade única nela. Quem sabe essa mistura não foi, crucial para ela conseguir navegar tantos desafios técnicos de construir a plataforma em si, quanto a parte, de convencer os reguladores sobre um conceito financeiro que era totalmente novo. É quase como juntar criatividade com engenharia e estratégia regulatória. Faz muito sentido. É tipo aplicar a precisão de uma coreografia na hora de montar um algoritmo ou de argumentar com um órgão regulador. Então o impacto da Cauchy vai além de só permitir que as pessoas apostem em eventos. Ah, com certeza. O objetivo principal é oferecer uma ferramenta para que empresas e até pessoas físicas possam se proteger, o famoso hedge, contra riscos bem específicos do mundo real.
Tipo, Tipo uma mudança na política de juros, sabe? Ou um evento climático extremo, ou até o resultado de uma votação importante no Congresso. E tudo isso de uma forma direta e, o mais importante, regulamentada. entendi. E, claro, também permite que qualquer pessoa que tenha uma análise bem fundamentada sobre o futuro possa, de alguma forma, capitalizar em cima dessa visão. Acaba democratizando o acesso a esses instrumentos de gestão de risco e de precificação de eventos futuros. Uma forma nova mesmo de interagir, né, financeiramente com as incertezas do mundo. É bem impressionante ver uma ideia que nasceu dessa combinação tão diversa de experiências ganhar tanta atração e validação dos reguladores. Exato, e olha, eles estão só começando, né? O potencial para expandir isso para outros tipos de eventos é gigante, sempre debaixo desse guarda-chuva regulatório que eles mesmos ajudaram a construir. Realmente uma abordagem bem inovadora, desde a ideia até a execução. Fica até uma reflexão, né? Se a gente pode criar mercados regulados para prever eventos específicos assim, que outras áreas da nossa vida, que hoje a gente vê como imprevisíveis ou só especulação, poderiam também ser transformadas com a combinação certa de tecnologia e uma regulação inteligente. Next level. Então, vamos lá. Como que essa ideia de negociar sobre o futuro, como isso funciona na prática com a Kaoshi? Vamos mergulhar nisso. Boa. Então, a base de tudo são os chamados contratos de evento. Ah, sim. É tipo uma pergunta direta, ó. Isso aqui vai acontecer, sim ou não? Exatamente. E o preço desse contrato, ele fica ali entre 1 centavo e 99 centavos de dólar. E esse preço meio que reflete o que o pessoal tá achando, a probabilidade, certo? Isso. Se o mercado acha que é muito provável, o preço sobe perto de 99 centavos. Se acha improvável, cai para perto de 1 centavo. E se a pessoa acertar a previsão? Aí o contrato paga $1 no final. Simples assim. Que legal, e o mais interessante que eu li é que dá pra pular fora antes, né? Vender o contrato a qualquer momento. Exato. Tem liquidez. Você não precisa esperar até o fim. E aí entra o modelo da Kaoshi, que é fundamental entender. Como assim? Ela funciona como uma bolsa mesmo. Pensa na B3. Ela não aposta contra você. A Kaoshi só conecta quem quer comprar um sim com quem quer comprar um não para aquele evento. Ela é a intermediária. Entendi. Ela não é a casa como numa aposta tradicional. Ela é o campo de jogo. Perfeito. E isso nos leva direto para o ponto que, para mim, define a Kaoshi, a regulamentação. Ah, a famosa CFTC, Commodity Futures Trading Commission. Essa mesma. Eles são a primeira e, por muito tempo, a única bolsa desse tipo regulada por eles nos Estados Unidos. E imagino que não tenha sido fácil conseguir isso, né? Fácil? Que nada. Foram anos, sabe? Muito investimento em infraestrutura, em compliance, tudo isso antes de ter um usuário sequer. Nossa, bem diferente daquela cultura de startup do lança rápido e conserta depois, né? Totalmente o oposto. Foi uma aposta de longo prazo na legitimidade, na segurança jurídica. Um risco calculado, mas um risco grande. E essa aposta na regulamentação, deu certo? Foi a chave mesmo? Com certeza. É o grande trunfo competitivo deles. E quem que usa a Kaoshi? É só peixe grande, investidor institucional ou gente como a gente também entra? Olha, a regulamentação abriu muitas portas. Permitiu atrair capital institucional, sim. Fechar parcerias com corretoras gigantes tipo Robinhood ou Webull. Isso dá acesso a milhões de pessoas e uma credibilidade que concorrentes não regulados, como a Polymarkets, por exemplo, não têm nos Estados Unidos. Eles não podem operar legalmente lá como a Kaoshi. Entendi a vantagem. Mas o usuário final, quem é ele? O público principal hoje é o que eles chamam de investidor de varejo avançado. Gente que já tem mais experiência, sabe? Também tem os traders direcionais que querem apostar num resultado específico e os hedgers. Hedgers, tipo quem quer se proteger de alguma coisa. Exato. Imagina uma empresa agrícola querendo se proteger do risco de uma geada, ou uma empresa de turismo preocupada com um furacão. Eles podem usar a Kaoshi para isso. Faz sentido. E, claro, os formadores de mercado para dar liquidez. E como eles ganham dinheiro? A receita vem das taxas de transação, é uma porcentagem pequena, calculada sobre os ganhos potenciais de cada contrato, coisa de 0,8% em média. E importante, sem alavancagem, né? Isso limita o risco, imagino. Fundamental. Sem alavancagem, você só pode perder o que investiu naquele contrato. Bem mais controlado. Certo, modelo entendido, público também.
Mas e os eventos? Dá para negociar sobre qualquer coisa? Política? E esportes? Pode? Ah, os eventos. Aí a coisa fica, digamos, bem interessante. E polêmica? Opa, conta mais. Política entrou com tudo. Mas não sem briga. A QLX teve que ir para a justiça contra a própria CFTC para poder listar mercados sobre eleições. Sério? Contra o próprio regulador? Sim. Inicialmente a CFTC negou. Eles recorreram e, olha só, ganharam. Em 2024. Bem a tempo da eleição presidencial Trump-Harris. Eu li sobre isso, o volume foi absurdo naquela noite, né? Bilhões. Foi mais de $1 bilhão só naquela noite de apuração. Um marco gigantesco para eles, validou muito o mercado político. Uau, mas não parou aí, né? E os esportes? Não parou. Em 2023, eles entraram forte nos mercados de eventos esportivos. E isso cresceu muito rápido. Teve período ali em 2025 que esporte chegou a representar quase 80% do volume negociado na plataforma. 80%? Nossa! Mas isso não cria outro problema? Porque aí parece muito com a aposta esportiva. Exatamente. E aí abriu outra frente de batalha. Comissões de jogos de vários estados, Nevada, Nova Jersey e vários outros, começaram a questionar. Falando, ei, isso aqui é aposta esportiva, vocês precisam da nossa licença estadual para isso? Precisamente. Argumentam que é aposta esportiva não licenciada no estado deles. E a Cauchy, o que ela diz? A Cauchy bate o pé e diz: minha licença é federal, da CFTC. A Lei de Intercâmbio de Commodities e a cláusula de supremacia da Constituição dizem que a minha licença federal prevalece sobre as leis estaduais nesse caso. Que ousado, usando a lei federal como escudo e espada. Exato. E já conseguiram vitórias importantes em tribunais distritais, viu? Mas a briga continua. É uma disputa grande sobre jurisdição. Caramba! Então eles estão realmente desafiando o status quo em várias frentes, né? Usando essa base regulatória federal para expandir. Estão sim, e é fascinante acompanhar. Isso levanta um monte de questões sobre o futuro, o impacto real disso tudo. Com certeza. Como essas batalhas regulatórias vão se resolver, especialmente nos esportes. Como eles vão manter o pessoal engajado quando não tem uma eleição gigante acontecendo. São pontos críticos. E isso já puxa o gancho para a gente pensar no quadro maior, né? Qual a visão de longo prazo deles? Isso pode mesmo mudar o mercado financeiro como a gente conhece? Next level. Ok, então a gente já viu bem como a Cauchy nasceu, como funciona nos detalhes. Agora vamos tentar amarrar isso tudo, né? Recapitulando rapidinho, Cauchy, primeira bolsa regulada nos Estados Unidos para negociar sobre eventos futuros, cofundada pela brasileira Luana Lopes Lara. Mas qual é o fio que conecta tudo isso? Olha, para mim o ponto central mesmo que liga toda essa história é a decisão deles muito estratégica de ir atrás da regulação da CFTC, sabe, a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities, desde o dia zero. Foram anos nisso, antes mesmo de ter um produto, antes de ter usuário. Nossa. Isso não foi um problema para eles, foi a base de tudo. Foi o que diferenciou eles de cara de gente como a Polymarket, por exemplo, que fica ali naquela zona meio cinzenta, sabe? Sem essa segurança regulatória toda. Parece aquela escolha pelo caminho mais difícil, mas que talvez dê mais segurança no longo prazo, né? E essa pegada parece ter muito a ver com a própria Luana, não é? Tipo a disciplina que ela teve no balé, depois da escolha pelo MIT, que é super rigoroso. Essa combinação parece que moldou a Cauchy. Totalmente. E deu certo, né? Essa aposta na regulação atraiu muito investimento, mais de 415 milhões de dólares, e a empresa chegou a valer uns 2 bilhões. O volume negociado também, nossa, explodiu, principalmente depois daquela vitória na justiça contra a própria CFTC em 2024, que liberou os mercados de eleições. Pois é, esses números são gigantes. Quase 2 bilhões de dólares negociados só em 2024. É isso mesmo. E um pedaço enorme disso, tipo quase 900 milhões, vindo só dos contratos da eleição que trouxe o Trump de volta. Como eles conseguiram pegar algo tão imprevisível como a política e transformar num ativo negociável e ainda por cima regulado? Exato. Aí que tá a sacada. Eles criaram um jeito para as pessoas colocarem o dinheiro delas onde estão as expectativas políticas. E tudo dentro da regra do jogo. Mas não ficou só na política, né? Eles foram para esportes também. Isso gerou um certo conflito, sim, com alguns estados.
mas mostra como eles querem chacoalhar as coisas. A Kalshi argumenta que a licença federal deles, da CFTC, está acima das leis estaduais. Aquela coisa da cláusula de supremacia da Constituição americana. Ah, entendi. Se isso colar mesmo, pode mudar completamente o mercado de aposta esportiva nos Estados Unidos, mesmo com a NBA e a MLB meio preocupados com isso. E tem aquele outro ponto que eu achei fascinante: a precisão das previsões que saem da plataforma. Parece que em coisas como inflação, os mercados da Kalshi acertaram mais que muito especialista por aí. O que isso diz pra gente? Olha, talvez essa seja a maior validação da ideia toda, né? Mostra na prática aquele conceito da sabedoria das multidões. Quando você junta a informação e a expectativa de milhares de pessoas no mercado, o resultado pode ser incrivelmente preciso. Às vezes mais que uma análise de um expert sozinho. É tipo um teste em tempo real da inteligência coletiva funcionando para prever o mundo real. Bem interessante. E, olhando pra frente, a ambição dos caras parece gigante. Falam em construir o maior mercado financeiro do planeta. Tipo um terminal Bloomberg da incerteza. O que seria isso? É ir muito além do que eles têm hoje. A ideia é plugar a Kalshi em mais corretoras, tipo Robinhood, Webull, como já fizeram, para chegar em mais gente. E também, claro, ir para outros países. O Brasil mesmo já foi mencionado como lugar possível. Querem que negociar evento futuro seja tão normal quanto comprar uma ação. É uma visão e tanto. Mas e os desafios? Depois desse boom das eleições, como é que mantém o pique? Esse é um ponto-chave, com certeza. Manter o crescimento, a liquidez, sabe? O dinheiro circulando nos mercados fora desses grandes eventos, como foi a eleição. Historicamente, fazer o povão adotar mercado de previsão sempre foi difícil. Convencer as pessoas comuns e até as instituições a usar isso no dia a dia ainda é um desafio. E a parte regulatória? Imagino que isso não acaba, né? Conforme eles entram em áreas novas, mais briga pode aparecer. Ah, sim, sem dúvida. A história dos esportes já mostrou isso. Qualquer coisa nova que eles queiram listar pode chamar a atenção de algum regulador, federal ou estadual. Navegar nesse mar, que às vezes é bem agitado, vai ser um desafio constante para eles. É um território muito novo, as regras ainda estão sendo escritas, né? Muitas vezes em resposta a inovações como a da Kalshi. Então, para a gente fechar aqui nossa análise, a Kalshi, que nasceu dessa visão da Luana Lopes Lara e do Tarek Mansur, é bem mais que só uma plataforma financeira. É uma tentativa bem ousada de criar um jeito novo de lidar com a incerteza do mundo. Política, econômica, o que for, transformando isso em algo que você pode negociar, gerenciar e, o ponto crucial, de forma regulada. Exatamente. E isso deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Para pensar mesmo, se a Kalshi ou outras parecidas conseguirem mesmo transformar quase qualquer incerteza futura, sei lá, clima, tecnologia, até coisa social, em contrato que o mercado pode precificar, quais seriam as consequências disso para a sociedade, sabe? Além do mundo das finanças. O que significa poder, de fato, colocar um preço no futuro de forma tão detalhada e acessível para todo mundo? Esperamos que essa nossa discussão detalhada tenha sido útil e, claro, interessante para quem nos ouve. E se você gostou, não esquece, deixa seu comentário, curte, compartilha com os amigos, isso ajuda muito a gente a continuar trazendo essas informações e análises. É isso aí. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau!